Boa tarde, crianças, boa tarde, alunos. Que a sua tarde ela seja muito, muito abençoada. Meu nome é Welly Marques, estou substituindo a professora de artes, de ensino religioso, história, geografia e ciências. A nossa aula de hoje é ciências, nós vamos assistir 2 vídeos, o primeiro fala sobre vacina e o segundo fala sobre micro-organismos. A nossa atividade de hoje é uma atividade de revisão de conteúdos. E as questões que vocês vão responder, que estão lá no final da nossa aula, no slide, vocês vão poder encontrar as respostas desde a página 48 à página 53. Então, assista o vídeo com bastante atenção. Se for preciso, assista mais de uma vez. Quando forem, se tiverem professor de reforço, peça para que o professor de reforço não só lhe aponte a resposta, mas que você busque ler e encontrar a resposta da pergunta no livro, no texto. Então, preste bastante atenção nos vídeos, nas informações que tem no nosso slide. O nosso primeiro slide fala sobre qual a importância das vacinas, que aqui eu tenho uma pergunta, e fala o seguinte: as vacinas, elas permitem a prevenção, o controle e a eliminação de doenças graves e que podem levar a óbito, estimulando as defesas naturais do corpo e preparando o organismo para combater a doença de maneira mais rápida e eficaz. Aqui do outro lado, eu tenho aqui pessoas numa fila, e eu tenho um cartaz na frente que diz não tem vacina. E uma outra pessoa aqui ouvindo no rádio, não deixe de se vacinar. A gripe H1N1 mata. Então, bastante atenção nessas informações, porque quando eu observo, quando eu escuto, quando eu visualizo, eu vou ter informações suficientes para tirar as minhas conclusões e aprender e questionar sobre o mundo no qual nós vivemos. Então, assista o vídeo com bastante atenção. 1, 2, 3, 4. No episódio de hoje, como funcionam as vacinas? Você já reclamou de dor quando tomou alguma vacina? Saiba que essa dorzinha não é nada perto das doenças que ela ajuda a combater. As vacinas permitem ao nosso sistema imunológico conhecer alguns micro-organismos nocivos, como vírus e bactérias, e assim estimular a criação de anticorpos, sem que tenhamos que desenvolver a doença. Vacinas produzidas a partir de micro-organismos mortos ou das toxinas produzidas por eles são as mais seguras, mas são necessárias mais de uma dose para criar uma proteção prolongada. Já as produzidas com micro-organismos vivos enfraquecidos são as que melhor estimulam o sistema imunológico, necessitando apenas de 1 ou 2 doses e mantendo a imunização por muitos anos ou até mesmo pelo resto da vida. Gostaram? Informação rápida, mas muito, muito precisa. E nós vamos para o nosso próximo vídeo, não é isso? No nosso próximo vídeo, nós vamos entender um pouco sobre vírus, bactérias, protozoários e fungo. Vocês sabem o que são micro-organismos e quantos tipos existem? Vamos aprender! Existem organismos formados por uma única célula, denominados organismos unicelulares. Esses organismos são muito pequenos, é por isso que eles são chamados de micro-organismos, embora também sejam conhecidos como germes ou micróbios. Para observar os micro-organismos, precisamos de instrumentos específicos, como o microscópio, por exemplo. Os micro-organismos podem ter muitos tamanhos e formas. Alguns pesquisadores da antiguidade já se perguntavam se doenças humanas poderiam ser causadas por organismos que não podiam ser vistos a olho nu. Assim, começaram as pesquisas sobre micro-organismos.
Anton van Leeuwenhoek foi o primeiro pesquisador a começar a analisar micro-organismos no século XVII. Com a ajuda dos microscópios e das suas pesquisas, outros cientistas continuaram estudando a origem das doenças e como podem ser tratadas. Alguns tipos de micro-organismos são bactérias, vírus e fungos. Bactérias são células procariontes, elas não têm núcleo. Algumas bactérias são úteis na alimentação, por exemplo, para fazer iogurte e queijo. Outras bactérias, por outro lado, são prejudiciais e podem causar infecções. As bactérias são tratadas com antibióticos. Podem ser transmitidas de várias maneiras. Vírus. Eles não são seres vivos. Para realizar as funções vitais, precisam de um hospedeiro, ou seja, outro ser vivo. São muito menores que as bactérias. Às vezes podem infectá-las e viver dentro delas. Alguns vírus causam doenças como a gripe e a catapora. Para evitar as doenças transmitidas pelos vírus, é importante se vacinar. Não existem vacinas para todos os vírus. Fungos. Alguns fungos são micro-organismos maiores que as bactérias e os vírus. Podem ser encontrados no ar, nas plantas e na água. Alguns, como fermento, são utilizados para elaborar alimentos. Certamente vocês já viram um mofo em alguma fruta ou no pão. Isso é um tipo de fungo. Como já sabemos, os micro-organismos podem estar em qualquer lugar, já que não podem ser vistos a olho nu. Para evitar doenças e não se infectar, os hábitos de higiene são muito importantes. Vocês já são especialistas em micro-organismos. Vocês sabem como... Gostaram? Se necessitarem, vocês podem visualizar o vídeo novamente até vocês entenderem. Então, é importante, gente, que vocês busquem conhecimentos nos vídeos em YouTube sobre informações para que vocês conheçam mais detalhadamente a questão de vírus, bactérias, qual a importância da vacina, quem são os responsáveis pelas campanhas. Então, é muito interessante que você use o seu celular, o seu notebook, os meios de comunicação, para que você tenha informações o suficiente para que você aprenda mais e mais. Então, aqui eu tenho uma atividade que vocês vão copiar essas questões no seu caderno. E na próxima aula, a gente faz a correção. Então, a primeira pergunta pergunta quem tem direito à vacinação no Brasil, quem regula as vacinas, as doses e as datas em que as pessoas devem ser vacinadas, o que são campanhas de vacinação, o que são células, como são formadas as células, o que são micro-organismos e exemplos, qual tipo de micro-organismo causa gripe, por que é importante a vacina, que a vacina passe por testes antes de ser produzida e aplicada. A vacinação é importante por quê? Então, estude muito e sempre. Professora Ueli, até a nossa próxima aula.